isso nunca me impediu de fazer nada, de cantar, que eu amo cantar, de pintar, de educar, eu sou professora, orientadora social, não me impede de ser o que eu quiser ser. Sobre a minha deficiência, eu fui a única filha de 3 irmãos que nasci no hospital. 6, 7, 8 meses de vida, minha mãe engravidou novamente. Ela não esperava estar grávida. Aí ela teve que me tirar da mama e passou a introduzir outros alimentos. E com essa introdução de outros alimentos, eu já tinha começado, iniciado a fazer fisioterapia. Mas aí eu adoeci, eu tive uma forte infecção intestinal. E meu pai se assustou muito com isso. Pelo que me relata, eu fiquei entre a vida e a morte, né? Nesse período, meu pai fez uma promessa que se eu ficasse curada, porque eu colocava muito sangue com a infecção, ele não iria continuar o tratamento com as fisioterapias. Eu só iria buscar um tratamento se eu quisesse, quando eu tivesse idade suficiente para decidir. Minha infância enquanto criança com deficiência, dentro do ambiente escolar, a primeira dificuldade que eu encontrei foi com a própria direção escolar, porque eu escutei tipo uma fala da diretora escolar com a minha mãe que eu não deveria estar naquele ambiente, porque eu prejudicaria por ser uma pessoa com deficiência. Mas aí tudo é a questão da resiliência também que a gente precisa ter, né? E nesse momento, acredito que até sem saber eu fui muito resiliente. Eu chegava em casa, eu me olhava no espelho e eu procurava saber o que era que eu tinha de diferente para ela ter falado aquilo com a minha mãe. Sempre minha filha, às vezes chegava em casa, aí dizia: ô mãe, o que minha filha tem hoje? Mexer com a minha filha? Aí ela ia para ali chorar, dizia: alguém disse alguma coisa com a minha filha? Não, é por causa do meu problema. Eu digo: não, minha filha, mas lute com fé, com paciência e não diga nada. Não diga nada, siga em frente, cuide dos seus deverzinhos, a fazendo. E vamos seguir em frente, que quando for para fazer alguma coisa na minha filha, Deus há de dar o jeito da gente seguir em frente e seguir um tratamento para minha filha. E aí, com 14, 15 anos, por insistência de uma enfermeira, né, que era muito amiga de nossa família, ela conversou comigo, me incentivou a procurar fisioterapeutas para saber o que era que eu tinha, que até então eu nem sabia o que era. Eu sabia que eu tinha deficiência física, mas eu não sabia o que era. Em Fortaleza, eu descobri que eu tinha torcicolo congênito, né, derivado provavelmente ou gestacional ou ocasionado no momento do parto, por erro médico. O médico que nos atendeu naquele dia, ele foi muito grosseiro e ele culpou os meus pais por não terem procurado ajuda, por não terem buscado um tratamento. Só quem conhecia a minha história e a história dos meus pais éramos nós, né? Ele não tinha o direito de fazer aquilo. E eu decidi que eu não iria fazer a cirurgia, porque eu estaria colocando em risco a minha vida e os meus movimentos. E eu não fiz a cirurgia, né? E escolhi me aceitar como eu era, do jeito que eu era, né? Como eu sou. A educação, para mim, foi um voo, né? Que me inspirou a voar. Aí eu conheci o Programa de Erradicação contra o Trabalho Infantil, que era o PET, e lá eu fui muito incentivada pelos monitores, né? Com a arte, no desenho, a participar de peças teatrais. Eu fui incluída, eu fui aceita e eu fui amada. Só que os meus 3 anos do ensino médio foram muito difíceis, porque minha família passou por um momento muito difícil financeiramente, né? Nós nos deparamos com um momento que a gente teve que vender tudo que tinha dentro de casa, inclusive a própria casa, né? E nós nos mudamos, tivemos que trocar de casa e começar uma realidade totalmente diferente. E os meus pais, embora com toda a dificuldade, eles me incentivaram a estudar, a me dedicar realmente aos estudos e fazer uma faculdade. Mas eu precisava também ajudar financeiramente em casa, né? E eu decidi trabalhar como manicure. Eu trabalhei como manicure e eu fazia adesivos de unha. Foi aí que surgiu também a paixão pelo desenho e pela pintura. Eu comecei a pintar paredes, eu comecei a desenvolver a arte porque eu
fiz uma árvore no meu quarto e decidi que se eu passasse para o vestibular, eu fiz só o tronco da árvore. E se eu passasse no vestibular, eu iria fazer a copa, iria colocar as folhas. Mas aí eu fiz pedagogia. E eu me lembro como se fosse hoje, do dia que eu recebi o resultado. Ela foi, fez, graças a Deus. No segundo ela passou, que quando ela teve a notícia, ela nem acreditou. Foi um momento assim, sem nem explicar, porque minha felicidade foi a felicidade dele. Então, a universidade mais próxima que a gente tinha, quando eu terminei meu ensino médio, era Sobral. Não entrava ônibus para vir buscar os alunos da minha comunidade. Eu iria precisar me deslocar. Eu não tinha nem transporte, eu alugava uma moto a R$150 por mês para poder levar ela. Aí foi 4 anos de luta, nós lutando, errando para chegar lá, né? Que saía de madrugada, de noite, chovendo, às vezes com chuva, que tinha que sair de 4h30 da manhã daqui. E depois que eu comecei a fazer a faculdade, eu comecei a ter conhecimento das coisas, né? E eles me aceitaram enquanto pessoa com deficiência e fizeram com que eu me aceitasse enquanto pessoa com deficiência. E foi a partir desse momento que eu decidi, eu vou concorrer à vaga de pessoa com deficiência. E eu concorri à vaga e passei em primeiro lugar enquanto pessoa com deficiência para ser orientadora social. Atualmente eu trabalho com crianças da faixa etária entre 6 a 15 anos, adolescentes e pré-adolescentes, e com os idosos. Não existe Evânia sem arte. A arte, a música, a pintura, onde eu me encontro, é onde eu me inspiro, é a minha terapia, é vida, é o meu respirar. Então, tudo que eu expresso através de cada arte, de cada pintura, de cada canção, é o que me faz me aproximar de Deus. Eu canto na igreja, já tentei tocar violão, mas eu tenho o violão mais como um hobby. Foi com dificuldades que eu aprendi a valorizar a vida. E o que eu quero deixar para as pessoas é que elas não podem deixar de sonhar, de ser quem elas são, do jeito que elas são, de ser luz na vida do outro. Porque nós fomos feitos para iluminar vidas. E enquanto educadora, eu vou procurar fazer isso sempre por onde eu for.